Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Adubo do Reino e o tema do vídeo de hoje é como desenvolver um substrato profissional em casa para cactos, suculentas e rosas do deserto. Sobre esse assunto vamos falar a partir de agora. Para se fazer um bom substrato, é primordial observar a natureza. A partir desta perspectiva, podemos levantar 7 quesitos fundamentais para se obter um substrato de alta qualidade. O primeiro quesito é entender o conceito prático do que é um substrato. É muito comum as pessoas confundirem substrato com adubo, mas os dois são diferentes, mas ao mesmo tempo precisam estar associados. Substrato é o meio completo onde a planta se fixa, ou seja, aonde ela vai ser plantada, a base ou o chão dela. Adubo é a parte orgânica que contém principalmente os nutrientes de que a planta precisa para crescer, completar o seu ciclo de vida com vigor e beleza. Os componentes minerais do substrato são basicamente terra, de variados tipos, pedriscos, cascalhos, pó de rocha, enfim, partículas sedimentares diversas. A parte orgânica, que chamamos de adubo, pode ser de origem vegetal ou animal. Existem variados tipos de adubos orgânicos, como torta de mamona, casca de arroz, farinha de osso, esterco de gado, enfim, uma grande variedade de adubos. Quando, então, juntamos adubo e terra, temos, então, o que chamamos de substrato para plantas. Hoje existe uma grande quantidade de substratos. Inclusive, alguns não usam terra em sua composição. O segundo quesito que devemos levar em consideração é conhecer o habitat natural da planta que pretendemos fazer um substrato para ela. Se a planta vive em um ambiente desértico, quer dizer que, normalmente, o substrato deve estar seco ou com baixa umidade. Então, nesse caso, o ponto perfeito é ter boa drenagem. O terceiro quesito fundamental para a elaboração de um substrato de qualidade é a nutrição, ou seja, a parte do substrato que irá fornecer os nutrientes para a planta. Esse quesito é importante porque parte da nutrição das plantas é retirada do solo. Então, devemos agregar ao substrato variados tipos de matéria orgânica para enriquecê-lo. Mas devemos fazer isso com equilíbrio. Às vezes, o exagero poderá não ser tão satisfatório para as plantas. O quarto quesito é a pressão do substrato. Apesar desse item não ser observado por muitas pessoas, ele é sim muito importante. Por exemplo, um substrato muito pesado poderá favorecer a compactação e não ser adequado para mudinhas ou comércio. Já um substrato com certo grau de leveza poderá até ser apropriado para mudinhas, mas poderá não ter pressão adequada para plantas maiores. Então, a pressão adequada para cada tipo e tamanho de planta
é algo que poderá contar muito. O quinto quesito fundamental é o ar. Isso mesmo, o ar. O solo também é formado por ar. Então, um substrato de qualidade é aquele que a união de todos os componentes deixa o substrato respirar. Um substrato com uma boa oxigenação contribuirá para as plantas produzirem raízes saudáveis com facilidade. Então, os componentes devem ser de tamanhos diferentes, para que fiquem pequenos espaços e assim haja ar em contato com as raízes e a matéria orgânica. O sexto quesito fundamental é a compactação. Todo solo compacta. Isso é algo natural. Então, desenvolver um substrato que tenha essa proeza é um desafio para muita gente. O sétimo quesito para se fazer um bom substrato profissional é a microbiota, ou seja, a parte viva do solo. Mas esse assunto é tão importante que precisamos abordá-lo com mais detalhes. E então deixaremos para um próximo vídeo.